Então pessoal, bom, tá ventando pra cacete aqui, mas eu espero que não prejudique o vídeo. Eu tô com um canal aqui chamado Haluka Lover Oficial, né? Obviamente não é o canal oficial da Haluka, né? É um canal de fãs. Mas acontece que recentemente ela havia encrencado com o dono do canal, não sei se é homem ou se é uma mulher, eu acho que é um homem, né? Falando que esse canal estaria se passando por ela, né? E tudo mais. Aí depois me contaram pela internet que a Haluka só havia brigado com o admin desse canal aí, porque tem alguns vídeos que estão gerando mais visualizações do que os vídeos da própria Haluka, né, no canal dela. Mas eu já havia sacado já fazia um tempo que a Haluka ela anda numa decrescente, né? Porque, cara, como eu sempre havia dito, o forte da Haluka são as trollagens, né? Eram as trollagens, né? Ela já havia comunicado em um desses podcasts aí que não vai mais fazer conteúdo de trollagem, né, e tudo. Eu acho que ela tem todo o direito, né, de ter esse tipo de opção, né? Mas é impossível, e ela com certeza deve ter sacado também, que o forte dela enquanto youtuber era o conteúdo de trollagem. Ela se tornou conhecida para todo mundo a partir disso, né? Não foi a partir... isso aí eu tô falando enquanto youtuber, não enquanto tiktoker, né? Não foi a partir das suas opiniões pessoais sobre qualquer coisa, ou sobre vídeos dela dançando, não. Ela se tornou conhecida por todo mundo, inclusive você coloca aí na roda, obviamente, os putos Haluka, né? Por conta do conteúdo de trollagem. Aí tá. E eu vou fazer um react aqui sobre um vídeo qual ela detalha um pouquinho da sua vida pessoal, né? Eu sei que ela tem um costume de deletar, né, esse tipo de conteúdo, certo? Mas eu penso assim, se é pra deletar, por que ela faz, cara? Por que ela começa fazendo? Ela não deveria, né, se dar o trabalho de explicitar fatos da sua vida pessoal, né? E, cara, eu tô constrangida, vou deletar esse vídeo, vou ocultar o vídeo como ela já havia feito por diversas vezes. Eu lembro que tem um vídeo, o qual me foi meio marcante, né? Onde ela estava vestida de Alice no País das Maravilhas, né? Da Disney. E ela estava entoando gíria de mano da periferia, cara. Isso, aquilo ali havia me aborrecido pra cacete, mas ela, né, cita que teve uma relação complicadíssima com o pai, que ele batia na mãe dela, né, e tudo mais, né, enquanto ela estava fazendo o vídeo, o pau estava comendo lá dentro da casa, né, e tudo. E teve outro onde ela fala que não gostava do pai, certo? Mas esse vídeo aí, o qual eu vou fazer o react, ela dá a entender, né, de que poderia ter sido o contrário, né, na verdade. Se bem que eu lembro que ela também havia dito que ela era explorada pela família, né, enquanto na condição de influencer, sendo que, porra, posteriormente ela havia mostrado o contrário, né. Posteriormente ela havia exibido o contrário, porque você pega a participação dela lá no Groselha Talk, onde a Haluka foi, eu acho que foi no ano passado, né. Porra, e aí você pega os shorts, os vídeos dela interagindo com a mãe, aparentemente não tiveram um arranca-rabo, a Haluka não era explorada pela mãezinha dela, certo? Então foi mais uma mentira, né? Mas em relação a ter tido treta com o pai, cara, eu não sei, eu tô numa situação bem em cima do muro, porque nesse vídeo aqui, ela mostra, ela dá a entender de que não, a relação com o pai não havia sido tão complicada assim, né? Mas enfim, cara, vou fazer esse vídeo aqui, vou tentar não ser tão devagador, né? Eu acho que o termo certo não seria isso aí. Vocês sabiam que eu tenho mommy issues? Eu acho que uma coisa que ninguém sabia sobre mim. O quê? Saber o quê? Que você tem o quê? Vou repetir aqui. Vocês sabiam que eu tenho mommy issues? Eu acho que uma coisa que ninguém... Que porcaria é homem issues? É uma gíria ou o quê? Não sei o que seria isso, cara. Olha o helicóptero passando aí. Ninguém sabia sobre mim é que eu pareço muito com meu pai, tanto de aparência quanto de gostos. Bom, aparência eu acho que não, cara. Eu acho que não, porque o seu pai parecia até com Boninho dos pobres, né? Porque eu me recordo do seu perfil físico,
mesmo você tendo sido gorda, você não era tão parecida com o cara. Você se parece mais com a sua mãe mesmo. Inclusive, falando em gorda, né? Toda a sua família é gorda, né? Toda a sua família é gorda. O seu irmão lá já havia sido um gordo. Você também, como eu havia acabado de falar, já havia sido gorda. A sua mãe é gorda, o seu pai era gordo. Então vamos lá. E um pouco de personalidade. Talvez por causa do meu visual, as pessoas pensem que eu tenho darichos, mas não, nunca tive darichos, credo. Que porcaria darichos, homichos, darichos, o que é isso, cara? Credo. O gosto por pullovers e roupas sociais veio totalmente dele. E também o tato pelo universo artístico, porque meu pai era dançarino e também fazia teatro. O meu rosto... Isso aí foi antes dele ser gordo, né? Eu acho. O rosto é literalmente idêntico a ele. Se você ver uma foto do meu pai criança, ele é eu, só que moreno. Inclusive, quando ele era criança, ele era confundido com mulher. Assim, meus pais eram divorciados, né? E o meu mommy issues vem do fato de que eu vi... Darichos, homichos, que porcaria é essa, cara? Alguém me responde aí nos comentários? A minha irmã mais velha, que é 10 anos mais velha que eu, e a minha mãe passando por muitos relacionamentos abusivos, extremamente tóxicos e conturbados, enfim. E aí eu sempre era a pessoa que tinha que me colocar nesse papel de proteger elas, por assim dizer, entendeu? Porque quando acontecia essas brigas, elas ficavam chorando e não sabiam o que fazer. E aí eu incorporei esse papel de protetor, por assim dizer, né? Isso tem totalmente a ver com Mommy Issues, eu nem sabia. Mas eu sempre fui o protetor da minha mãe e da minha irmã. Desde muito cedo eu tive que, digamos assim, eu fui forçado a ser mais maduro do que a minha idade exigia, entendeu? Inclusive teve uma vez que eu tava no meu notebook e meu pai chegou do lado depois... Bom, então, eu não sei se isso aí tem a ver com as tretas que você supostamente teve com seu pai, não? De uma situação complicada que teve na família. E ele falou pra mim: o mundo desmorona ao seu redor e parece que nada te afeta. Como que você faz isso? E eu lembro que eu buguei muito quando ele falou isso, porque pra mim era muito automático, sabe? Parece que eu tinha um universo próprio na minha cabeça, que foi um mecanismo de autodefesa que eu criei no cérebro, que tava acontecendo situações muito pesadas e eu me agarrei no universo de uma fantasia, mundo artístico e tal, e eu tinha meu foco total naquilo e bloqueava o que estava acontecendo ali, entendeu? É um mecanismo de sobrevivência do cérebro, né? Hoje em dia eu consigo entender isso, mas na época era tudo muito automático. Mas assim, esse vídeo eu vou falar muito na questão da sexualidade, né? Eu tenho o pronome ele dele, atualmente, por uma questão de costume mesmo, mas não é algo que eu me importe mais. No passado eu me importava, eu vou explicar mais pra frente por quê. E eu comecei a entender muito cedo, sabe? Tipo, tanto na escola, quanto na questão da pornografia, como as pessoas me viam como um ser do sexo feminino. Então assim, eu nunca me identifiquei com o que falavam que eu era, biologicamente falando. Vi a forma que as mulheres eram tratadas nesses vídeos e, tipo, a primeira vez que eu vi pornografia na minha vida, eu chorei de raiva. Que eu falei, caralho, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Eu prefiro morrer virgem do que ser submetido a essa merda. Porque eu vi que, tipo, aquilo lá não tinha respeito nenhum. Era só nojeira, sabe? Eu acredito que quando existe uma conexão, respeito, admiração por uma pessoa, não é daquela forma que acontece, mas daquela forma ali eu li... Só que acontece que as mulheres que se submeteram àquilo ali fizeram por conta de dinheiro, pô. Você, porra, eu creio que na sua idade a qual você havia visto a pornografia lá, eu acho que eu já tinha sacado isso aí, cara. Certo? As mulheres, elas se submetem a tudo em troca de dinheiro. Ainda mais se você colocar na balança, né, as vontades do homem e da mulher, a mulher tem muito mais facilidade em se humilhar, justamente pelo dinheiro, né? E também por fama, né? As mulheres fazem coisas aí escabrosas, cara. Eu acho que, já que você frequenta a Deep Web, você deve ter sacado isso aí também, né? Literalmente prefiro morrer virgem do que submeter aquela merda. Então, tipo, foram várias questões que foram entrando na minha cabeça. Eu tive amigo na adolescência que traía a namorada e chegava falando pra mim que o motivo que ele traiu foi peitos e bunda. Foi literalmente essa justificativa que ele deu pra mim. Tipo, nossa, eu não consegui me controlar, sabe? Não. Eu ficava tipo... caralho, tão bosta. E foi assim que eu tive a minha ideia de me infiltrar no meio masculino, né? Porque ninguém... Aí você tinha entrado em Chance. Entrado em Chance, que é um ambiente
estritamente masculino, as mulheres não são permitidas lá, e quando elas são descobertas, elas obviamente, né, são expulsas, né? Tipo que foi o que aconteceu com você por 2 vezes, né? Porque pelo que eu havia lido, né, aí pela internet afora, né, você era muito attention whore, você gostava muito de aparecer, né? E também seria uma não recomendação a quem frequenta chans, né? Certo? Aí, porra, os caras descobrindo que você seria uma mulher, os caras te põem pra fora de lá, te banem de lá. Né? E sem contar, se você pegar na questão de simplesmente alguém aparecer, né, seja homem ou mulher, eles também toleram, não, seja homem, né? Eles também toleram isso aí muito raramente, cara. Agora, se for mulher, então aí é que eles não aturam mesmo. Ninguém sabia que eu era biologicamente mulher na época, todo mundo achava que eu tinha pinto. Não sabiam porque você tava num perfil anônimo, cara. Os chans geralmente, em sua maior parte, o que você pega de 100%, mas 95% das vezes, são locais estritamente anônimos. Sacou? Estritamente anônimos. De gente ali que é conhecida, são os administradores, são algumas, o que, digamos assim, subcelebridades, né? Alguns usuários ali que acabam mostrando o rosto, só que geralmente essa galera é zoada, é humilhada, né? Lá dentro também, né? É um local anônimo, então já que a grande maioria do pessoal que frequenta a Chan é homem, eles poderiam achar que você seria homem também. Se bem que eu não sei vocês, mas eu consigo identificar quando a escrita é de uma mulher, né, e quando a escrita é de um homem, certo? Especialmente em livros. Só que, pô, cara, você vai lidar com um monte de homem ali, gente jovem, que não tem um olho clínico, né, pra ter esse tipo de identificação aí, você vai conseguir se passar por homem. Sem contar que tem muito gay, né, cara? Tem muito gay aí que se faz de mulher também, né, em chance, certo? Então, Pinto. Então muitos homens começaram a se abrir pra mim, porque eles achavam que eu também era um homem. E tipo assim, eu penso como vocês, sim, é isso daí mesmo. E aí eles começaram a se sentir confortáveis pra falar o que eles realmente pensavam pra mim. E eu escutei muita merda. Muita merda. Merda do tipo assim, nossa, eu... Cara, a Haluka, uma mulher frequentando Chen, né, já seria um indicativo de que os pais dela não eram exatamente zelosos, né? Eles não cuidavam dela, né? Porque se fosse minha filha, ela nem conheceria um Chan, né? Nem daqui a 3.000 anos, cara. Seria fora de cogitação total ela pensar na existência de locais como esses. Assim como a maior parte do brasileiro desconhece. Seja homem ou mulher, eles não sabem o que seria uma image board, né, um Chan, certo? Eu quero voltar com a minha ex porque ela engolia minha porra, tá ligado? Esse tipo de coisa. Ou eu quero voltar com a minha ex porque ela deixava eu agredir ela. Ele se abriu muito pra mim, até demais pra própria segurança dele. Isso. Cara, o Chan geralmente é um local onde postam muita pornografia. Então é claro que você teria esse tipo de gente também lá dentro, porra. Isso foi fazendo eu pegar uma repulsa por ser visto como feminino. Não quero feminino, porque pra mim o feminino nunca foi fraco, porque eu nunca fui uma pessoa fraca. Nunca fui, tá ligado? Eu sou biologicamente mulher. Tipo, não bate comigo com o que eu sou. Mas eu sabia que as pessoas viam dessa forma. E automaticamente iriam me ver dessa forma por ser mulher, independente de quem eu seja aqui, foda-se. Então eu comecei. Mas eu acho que depende muito do que você estaria tratando como pessoa fraca. Porque, poxa, cara, eu lembro que no caso Haluka, você se comportou como uma pessoa fraca por diversas vezes. Certo? Você se vitimizava pra cacete, você tentava imputar a sua culpa em terceiros, né? Você mentiu pra cacete. Então isso aí tudo faz parte, né, de, entre aspas, qualidades de uma pessoa fraca. Todos os traços de pessoa fraca. Então, Comecei a criar uma repulsa por ser vista de forma feminina, mas não por causa do feminino, mas por causa da forma que eu seria
provavelmente tratado por isso. Inclusive meu pai era fumante também, tá? Eu tenho que parar com essa porra. Eu fumo há 57 anos, mas quando eu quiser eu paro, eu não sou viciado, tá bom? Enfim, essa questão do pronome foi uma coisa muito automática pra mim. Antes de eu saber a existência de pronome, eu falava de mim no pronome masculino. Quando alguém, me dava alguma coisa, eu falava obrigado, tá ligado? Começou assim, enfim, adolescência. E aí quando eu criei minha conta no TikTok, né, Halukito Granolito, que foi o primeiro nome que eu tinha lá, e como não aparecia peito e eu tinha um estilo meio masculino, porque é o jeito que eu era mesmo, as pessoas começaram a me chamar como ele dele, por causa do nome Granolito. E aí eu percebi que eu comecei a gostar muito daquilo. Muito, porque eu sentia que as pessoas me respeitavam mais. É como se eu estivesse livre de toda aquela visão pornográfica e degradante. Bom, respeitava entre aspas, porque muita gente te desancava, cara. Achava que você era um viadinho e te desancavam, certo? Inclusive você brigou com algumas pessoas channels, né? Por conta disso aí. Ou eu tô enganado? Porque, pô, você fez aquele vídeo lá, né? O, entre aspas, expondo homofóbicos, né? Foi com base nisso. Então você não era exatamente respeitada. Tinha aquele pessoal que havia se atraído pelo seu perfil, né? Gente que é do grupo LGTV, né? E pensando que você seria um homem efeminado, certo? Os caras resolveram te dar audiência. E também tiveram aquelas pessoas que não eram exatamente gays, né? Estavam curiosas a respeito justamente desse seu perfil, né? Da exposição do seu perfil. É por isso que você se tornou relativamente famosa lá no TikTok. Sacou? E a galera, ela acabou ignorando, né, os seus traços femininos, cara. Com que você tem um corpo extremamente feminino, cujos vídeos, alguns vídeos ali, né, demonstraram isso. Mostraram que você não era um menino porcaria nenhuma, que você não era homem, cara. Inclusive eu vou colocar aqui uns 2 vídeos aqui, as quais mostram que, porra, cara, a Haluca Granola, né, a Halukito Granolito, tá longe de ser um homem de verdade. É uma mulher, cara. Ela é uma mulher. And I'm ready to pay the price. I'm a dance into the dark. I hear my heart beat faster. I'm not afraid to take that chance. 'Cause let me tell you, when it comes to love, I'm going straight to hell, yeah. Que envolvia meu sexo biológico na visão da sociedade. E eu me acostumei. Tanto é que, hoje em dia eu não ligo mais pra questão de pronome, mas eu ainda falo no pronome masculino porque eu gosto. Não é uma questão tipo de disforia, sabe? Não é uma coisa que... Se alguém me chama de ela também, eu tô me cagando. No passado me incomodava, mas assim, me incomodava até eu parar pra pensar que, caralho, mano, eu tô dando poder de deixar uma pessoa usar isso pra me irritar por causa de uma palavra. Que bosta, que burrice. Enfim, só que com o tempo eu fui vendo que essa visão que as pessoas têm não é a minha visão, e nunca foi, porque nunca foi quem eu sou como pessoa, nunca me representou, tá ligado? E aí eu percebi que eu tava literalmente pegando repulsa de uma coisa pela visão das pessoas sobre aquilo, sobre aquele sexo, sendo que eu sei que isso não é verdade porque eu tô aqui dentro, eu tenho esse sexo e eu não sou assim, sacou? E essa desconstrução que eu tive na cabeça foi do ano passado pra cá, que eu comecei a abraçar meu lado feminino e ver aquilo como força, porque sempre foi, tipo, eu sempre fui forte pra caralho. Eu sou biologicamente mulher, porra. E eu comecei a ver da forma que eu vejo, não da forma que as pessoas veem, porque eu percebi que eu tava sendo hipócrita. Porque não é porque as pessoas veem dessa forma, né, a sociedade coloca isso, que aquilo seja uma verdade pra mim, né? A questão do pensamento individual que eu falei pra vocês no outro vídeo também. Eu percebi que eu tava tendo um pensamento de massa sobre
eu mesma. Foi aí que eu comecei a me calar, sabe? Tipo, eu ainda gosto de vestir roupas masculinas e femininas. Eu ainda uso binder porque eu gosto. Eu uso o pronome masculino, ele dele. Mas eu não me incomodo mais com a feminilidade. Quando alguém me vê de forma feminina, não é mais uma ofensa pra mim, porque eu abracei isso em mim, eu comecei a ver como uma coisa forte, porque é a forma que eu vejo, é a forma que eu sou. Então é basicamente isso, essa é a minha trajetória com a questão de gênero. Eu tenho uma personalidade andrógena, porém eu costumava ter um certo repulso pelo feminino, pela forma que era visto, e agora eu não tenho mais, porque agora eu dou mais prioridade pra forma que eu vejo do que pra forma que as pessoas veem. Agora eu dou prioridade pra forma que faz sentido pra mim. Por isso que vocês começaram a ver eu aparecendo de forma mais feminina, sem necessidade de forçar minha voz, que eu forçava bastante, né? Eu falava Ótimo, então acabou o trauma? como se eu estivesse com uma batata na boca. Eu falava assim na época, né, mano? Porra, e o pior é que eu fiquei um tempão achando que isso aí era um voice mode, cara. Que não era você forçando a sua voz. Pô, tempão achando que era isso. Eu lembro que eu treinava, assim, trejeitos. Eu via técnicas vocais, sabe, pra descer o gogó, falar com a boca mais fechada, porque falar com voz mais feminina tem a questão do S, né, bem forte, assim, então eu via tudo pra fazer o contrário. E eu, tipo, atualmente eu falo da forma que eu sinto vontade, eu não forço mais uma voz, eu não forço mais eu só sou eu do jeito que eu quero ser agora, e é isso. E aí eu voltei a ser leal ao que eu acredito que eu sou, entendeu? Então, basicamente, essa trajetória do meu sexo biológico, a gênero, enfim. E é isso, top explicações.